Bem-vindo a todos ao Greener Talks, ao podcast falando sobre transição energética, sobre o mercado de renováveis. E nesse episódio a gente vai falar de um tema bastante promissor, importantíssimo para o desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil, que é o mercado livre de energia com a fonte solar fotovoltaica. Então é um tema aí que vem se desenvolvendo bastante aí nos últimos semestres e tem aí, sem dúvida, aí um papel importantíssimo na estruturação do mercado elétrico aqui no Brasil. Bem, e para esse episódio aqui a gente convidou o Márcio Tranin, ele que é o Country Manager Latam, Country, né, não só Brasil, mas América Latina também, da Sanco Capital, e também vice-presidente da Absolar, ele que é aí um investidor no setor, né, liderando a Sanco aqui na região Latinoamérica, e traz também uma experiência bastante grande aí no desenvolvimento, na implementação, na estruturação de vários empreendimentos solares fotovoltaicos aqui no Brasil. Né? Então, Márcio, cara, bem-vindo aí, agradeço muito aí a oportunidade de estar batendo esse papo contigo, cara. Eu que agradeço, Márcio, a gente vai ficar numa trocadinha aqui de Márcio para lá, Márcio para cá, mas Márcio, obrigado aí pela oportunidade, mais uma vez aí, de prestigiar esses eventos da Greener, que tem sempre a excelência como objetivo, e eu fico muito honrado e muito feliz de estar podendo dialogar com você aí, bater esse papo informal com você, para a gente poder tentar ver se a gente consegue clarear algo que está tão obscuro hoje em dia, né, que é essa expansão no mercado livre aí, com esse cenário tão incerto de Covid-19. Enfim, vamos lá. Fico feliz de estar aqui, Márcio. Obrigado. Legal, Márcio. Cara, é um prazer ter você aqui, então, falando de um tema tão relevante, então, para o desenvolvimento do setor elétrico aqui no Brasil. Tá? Bem, e a gente está fazendo essa gravação, como você falou, em um momento aí bastante crítico, né, de uma série de incertezas que é o momento que a gente vive hoje com a expansão aí do Covid-19. Bem, e o setor de energia, sobretudo a expansão aí com o mercado livre de energia, passa também por uma série de incertezas. Né? Então a gente vê aí uma série de acontecimentos no setor, a questão da contratação de energia, o mercado regulado também, passando aí por uma série de incertezas com relação à demanda e à evolução aí desse setor. Bem, eu queria ouvir de você, Márcio, qual que é a sua visão atual, né, do cenário aí dos empreendimentos do mercado livre de energia aqui no Brasil com a fonte solar fotovoltaica? Bom, Márcio, a pergunta é boa, né? Quer dizer, os projetos solares fotovoltaicos, eles chegaram para ficar, né? Ou seja, estão no movimento irreversível e irrefreável, invadindo o mercado livre, por algumas razões que a gente já mencionou em alguns fóruns, né? A primeira grande razão é realmente a alta competitividade, né? É uma fonte que vem crescendo em termos de competitividade, há uma evolução clara da tecnologia, o Brasil é um país propício para a tecnologia solar fotovoltaica, então, assim, é natural que a gente vá ganhando competitividade, especialmente se comparado a outras fontes. O segundo fator é o fator que é uma fonte extremamente democrática, você consegue localizá-la muito bem em submercados que talvez outras fontes bastante competitivas, como a eólica, por exemplo, não conseguem. O recurso eólico no Nordeste, em algumas áreas, é muito bom, mas no Sudeste já não é tão bom. O solar não, o solar nós temos áreas abundantes ainda na região Sudeste que fazem com que a gente tenha uma alta competitividade também e consequentemente, por estar no Sudeste do Brasil, você tem acesso ao submercado Sudeste sem se expor à diferença de preço entre submercados. Isso é uma vantagem enorme que a fonte solar fotovoltaica tem ao comercializar energia no ACL. Então, assim, é claro que a gente sabe onde quer chegar e sabe onde vai chegar como fonte solar fotovoltaica no mercado livre.
Porém, existem percalços, naturalmente, que alguns a gente vai falar durante o chat, mas esses percalços têm sido paulatinamente vencidos, esses obstáculos têm sido paulatinamente ultrapassados, e a gente tem uma certa confiança e uma boa dose de otimismo de que, apesar do Covid, né, que realmente vai dar uma travada em geral, a gente entende que esse mercado ele retoma de forma rápida porque você tem uma expansão, inclusive dos clientes migrando para Mercado Livre, que é, como eu disse, irrefreável. Você tem projeto de lei 232, que está liberalizando cada vez mais o mercado, ou seja, você tem incentivos que fazem com que o cliente, e isso é no mundo todo, é um movimento mundial, não é um movimento brasileiro, nós não somos pioneiros nisso, pelo contrário, já estamos atrasados nesse movimento. A liberalização de mercado fará com que a tecnologia solar fotovoltaica tenha cada vez mais peso e representatividade dentro desse ambiente de contratação livre. E, por último, eu mencionaria que o ambiente de contratação regulado, que foi o grande vetor de desenvolvimento de projetos nos últimos anos, especialmente a partir de 2014, também para solar fotovoltaica, é um ambiente que tem uma competitividade altíssima. Então, a tendência dos preços ali, e nos últimos leilões nós já verificamos, é que se ganhe somente em 30% de todo o potencial para poder garantir conexão, e os 70% vai ser destinado para o mercado livre. Ou seja, o mercado regulado ele só tem agregado o aspecto da garantia de conexão, porque em termos de preços de venda não está dando a rentabilidade necessária para você manter e para o investidor padrão poder colocar o seu dinheiro num investimento desse. Então, com essa e com a tendência cada vez maior do mercado regulado diminuir em detrimento do mercado livre, hoje a relação é 30 livre, 70 regulado mais ou menos, a tendência nos próximos anos é que isso mude, né? Até quem sabe chegarmos no momento de 30 a 70 e não de 70 a 30. E nesse momento, ou seja, a expansão no mercado livre vai ser preponderante, a livre negociação de contratos, de cláusulas, de condições comerciais vão ser muito mais livres, e a tendência que tem que ser caminhar efetivamente como todo país do mundo caminhou e vem caminhando nessa linha. Então, eu sou otimista, apesar de Covid, de que esse caminho é irreversível. A gente vai seguir, sabemos onde queremos chegar e vamos chegar, mais cedo ou mais tarde. Legal ter essa visão, Tranin. O que a gente tem percebido dos empreendedores e investidores que estão atuando e estruturando os empreendimentos para o Mercado Livre, a gente tem aí, claro, efeitos aí de curto prazo, empreendimentos aí numa fase já de pré-construção ou construção com uma velocidade um pouco menor, né, nesse processo, mas também empreendedores que têm aí e estão estruturando empreendimentos no cenário 2021, mas principalmente 2022 e 2023, com toda a velocidade aí e acelerados, inclusive, no processo de desenvolvimento dos empreendimentos. Então, a gente vê aí alguns gigawatts aí, aliás, vários gigawatts aí em processo aí de desenvolvimento, né? Então, para compartilhar aqui com todos, a gente tem aqui agora no início do mês de abril, mais de 8 gigawatts aí de projetos fotovoltaicos em fase de outorga, né? Projetos outorgados, ou seja, um processo num período de desenvolvimento um pouco mais avançados, uma boa parte deles localizados aí na região sudeste do Brasil, né, para atender aí principalmente o supermercado sudeste. Então, a gente vê aí um mercado, um processo de desenvolvimento bastante acelerado até, né, tirando aí, claro, algumas exceções de empreendimentos que deram uma freada, né? Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão aí? O que está acontecendo aí no curto prazo? O que você tem visto, Tranin? Márcio, é muito interessante esse dado que você colocou a respeito dos 8 GB em processo de outorga, né? Esses 8 GB em processo de outorga, veja você que tem um fato muito curioso a respeito disso, né? Lá no início dos tempos, quando a expansão se dava basicamente via mercado regulado e o livre ficava com eventuais sobras ou contratava via energia existente, o fato curioso é que o leilão, em que pese ser algo absolutamente inovador, quando lançado da primeira vez foi absolutamente inovador no sistema elétrico brasileiro e serviu de referência
do Brasil lá fora, em termos de setor elétrico, nós exportamos a ideia dos leilões, a forma que nós fizemos leilões, a competência que nós levamos esses leilões, ela criou ela criou algo muito, vamos dizer assim, nocivo para o desenvolvimento de projetos, não só dos solares, dos demais, do eólico, por exemplo, também. Qual foi o que foi isso? Os requisitos para você participar de um leilão são muito simples. São uma licença prévia, um contrato de conexão, 1 ano de medição no nosso caso, 3 anos no eólico, enfim. Isso faz com que nós tenhamos criado uma cultura de desenvolver projetos muito até um estágio muito inicial. Então, nós não conhecemos, ao participar de leilão, na verdade, os projetos eles são praticamente nada, eles são, sabe, um contrato de arrendamento qualquer, enfim, não qualquer, mas muito mais simples, talvez, e isso fez com que o desenvolvimento de projetos fosse encarado no Brasil de uma forma mais simplista. O que a gente chama lá fora de Ready to Build está começando a ser implantado agora no Brasil justamente devido ao Mercado Livre. O Mercado Livre te impõe levar o teu projeto a um nível mais avançado de desenvolvimento, porque somente com LP e somente com uma DRO e somente com uma informaçãozinha de conexão, você não tem projeto. Para Mercado Livre, pode ter para leilão, para Mercado Livre você não tem. E o investidor no Mercado Livre, ele vai querer, quando ele comprar um projeto, quando ele for investir num projeto, ele vai querer uma licença de instalação, ele vai querer saber se a conexão está garantida, se não está garantida, vai querer ver se o projeto está outorgado, se não está outorgado, porque para você ter a conexão, que é o padecer de acesso mais o custo assinado, você tem que ter outorga previamente. Então, assim, esse volume de 8 GB de projetos sendo outorgados mostra exatamente isso, mostra uma evolução dos desenvolvedores devido a uma demanda maior de Mercado Livre, de projetos para Mercado Livre, de que eles precisam se atualizar e entender que o projeto desenvolvido é um projeto desenvolvido até o estágio ready to build, pronto para construção. Nesse caso, o investidor tem a confiança de que está comprando um projeto pronto para em D+1 entrar, desde que tenha financiamento já estruturado e tudo mais, que tenha um PPA, entrar e começar a construir. Então, isso é fundamental para a gente entender a evolução do mercado. Esse teu dado é muito interessante e mostra isso. Então, assim, eu acho que os desenvolvedores hoje no Brasil, acho que tem mais de 50 GB aí sendo desenvolvido no Brasil, seguramente, dos 50 GB, 8 GB sendo cadastrados, sendo outorgados, é um número auspicioso no sentido de que estamos entendendo a necessidade do Mercado Livre e estamos, como desenvolvimento de projetos, nos especializando e nos aprimorando para levar projetos mais seguros para os investidores finais. Eu acho um número bastante interessante. Legal, eu também tenho esse sentimento que é justamente a evolução aí da cadeia, né, do mercado, sobretudo aí do desenvolvimento dos empreendimentos. Então, sem dúvida um dado bastante positivo, né? É um ganho, uma curva de aprendizado aí que o setor vem acumulando ao longo dos últimos anos, né? E que começa a refletir também num volume maior de projetos outorgados, né? E como que você está vendo, Tranin? A gente tem aí hoje, em função de todas essas restrições e restrições econômicas, né, uma redução no consumo e naturalmente aí uma redução no preço dos contratos, no preço da energia no curto prazo, né? Como que você está vendo isso aí no médio prazo, nesse cenário aí de 2 anos, né? Qual o sentimento que você tem e o impacto que isso pode trazer? É claro que dá para aí ter diferentes cenários, né, do mais otimista ao menos otimista, mas o que você está vendo aí? Porque a gente tem aí, no curtíssimo prazo, essa realidade, né, de preços mais baixos e de uma demanda menor de energia. Márcio, boa pergunta, porque realmente essa é aquela pergunta difícil de responder, mas boa de discutir, né? A gente tem uma porção de teorias e a gente vai jogando as teorias e vai ouvindo outras e vai construindo o seu próprio conceito a respeito disso. O que eu vejo é muito claro, nós já passamos por momentos semelhantes a esse, o racionamento de 2001, por exemplo, também tivemos uma retração brutal da energia consumida, né, da demanda por energia, que nos fez retroceder 4 anos no tempo.
4 anos. Esse foi mais ou menos o número do racionamento. Então é como se nós, lá em 2001, tivéssemos voltado para 97, com a carga de 97. E claro que isso é difícil recuperar, porque você muda seus hábitos, né? Ou seja, as pessoas no racionamento mudaram seus hábitos de consumo de energia, né? Ou seja, viram que era possível viver consumindo menos energia. E isso causa, naturalmente, um atraso naquele crescimento que se esperava quando estava fazendo o planejamento de 2000 para 2001, 2002, 2010, 2020. O que vai acontecer hoje, talvez aconteça algo parecido, mas eu vejo com alguma sutileza, tem alguma sutileza em termos de diferença aí, que é a seguinte, a gente acha que retoma mais rápido, tá? Pelo menos essa é a minha opinião, acho que a gente retoma esse mercado mais rápido, e pelo menos com quem eu tenho conversado a respeito de mercado livre, pelo lado da demanda, ou seja, os industriais, essas indústrias, elas querem justamente um PPA de longo prazo ou de mais longo prazo, porque sabe que pode haver casos como esse, que o PLD vai no piso, mas pode haver casos que vai o contrário, onde o PLD vai no teto. O racionamento, o PLD ficou no teto durante 7, 8 meses, 9 meses. E o pós-racionamento, ele ficou no piso durante 2 anos. Mas tudo isso é muito interessante, por quê? Porque o PLD sendo calculado de forma eminentemente hidráulica aqui no Brasil, ou seja, com uma influência hidráulica brutal, a gente não tem uma energia na base que permita que o preço mínimo seja sempre fixado em determinado patamar, ou seja, ele pode voar de piso para R$ 400 em coisa de meses, às vezes semanas, inclusive, uma contratação de longo prazo é justamente para que o lado da compra e o lado da venda, eles se casem nessa perspectiva de que não quero ficar com o meu investimento no lado da venda e com a minha produção no lado da compra, ficar tão suscetível a essa volatilidade toda do preço. Então, assim, eu acho que os caras, os consumidores grandes que têm esse interesse de comprar PPA de longo prazo, eles vão seguir com o interesse porque sabem que Covid, que racionamento são passageiros, acontece. Claro que os PPAs agora vão começar a prever cláusula. Hoje, todo PPA que se assina no Brasil se assina com cláusula de racionamento. Talvez, no futuro próximo, a gente vai começar a assinar PPAs com cláusula de pandemias, né? A gente nunca sabe o que vai acontecer. É claro que vai se mudar, alguma parte da relação vai ser mudada, eu não tenho a menor dúvida disso. Alguma retração inicial pode ser percebida, até para que os industriais, até para que os clientes, eles entendam melhor o que vai acontecer pós-pandemia, porém, como movimento geral, eu acredito que a gente retoma rápido e volta rapidamente a negociar PPAs no mercado. Hoje, realmente, o que eu percebo é uma certa pausa em algumas negociações, percebo que alguns nem sequer pausaram, porque estão muito confiantes naquele plano e a pandemia não mudou muito, mas eu vejo com uma boa parte deles um pouco esperando ver que fim vai levar e quanto tempo vai durar essa pandemia para poder seguir adiante. Mas a minha expectativa é de que, apesar dessa pausa causada pela pandemia, eu acho que já vai haver uma retomada dessas negociações e desses contratos. Justamente por isso, porque se olha sempre mais médio e longo prazo, nunca curto prazo. Para curto prazo, você não precisa fazer um PPA. Você pode estar trabalhando sempre no curto prazo e é um risco que você vai ter. Agora, para quem pensa em longo prazo, que são os PPAs que normalmente se negocia porque são os financiáveis no Brasil por enquanto, esses caras não se preocupam, mas não travam completamente as suas negociações. Bem, importantíssima essa visão aí que você traz aí, Tranin. E aí eu queria te perguntar o seguinte, né? Dois aspectos aí que no curto prazo aí tem preocupado. Que é a questão cambial, né? A gente teve uma desvalorização cambial bastante importante e isso naturalmente impacta aí o investimento, sobretudo aquele que vai acontecer no curto prazo, né? E um outro desdobramento também, nesse momento de incerteza, é a questão da bancabilidade que você citou, né? Como que você está vendo aí, primeiro, essa questão cambial, naturalmente, afetando aí o CAPEX, né, afetando aí em 14%, 15%, 16% a elevação do CAPEX, né, nos empreendimentos fotovoltaicos. Qual que é a percepção sua? Qual que seria aí uma visão aí que você teria aí, você que tem tanta experiência aí na estruturação dos empreendimentos fotovoltaicos?
Essa pergunta é excelente, porque hoje o câmbio, esse câmbio que a gente não sabe bem como é que vai ficar nos próximos meses, é o principal foco de preocupação dos investidores. Quando se negocia um PPA, se negocia baseado em algumas projeções de longo prazo, especialmente as projeções que se fazem para fins de dispêndio do CAPEX, né? Ou seja, quando você tem que comprar os seus equipamentos, você supõe, através de pesquisas, através de consultorias, através de relatórios, como Focus, por exemplo, do Banco Central, qual será a taxa de câmbio no momento do aporte do CAPEX, né? Que tá muito próximo sempre ao momento do financial close, né? O fechamento do financiamento. E nesse momento você tem que, de alguma forma, estar coberto para aquele câmbio que você considerou no teu modelo econômico financeiro. A gente vinha trabalhando sempre e mandando preços para o mercado baseado num câmbio que era um câmbio, vamos dizer assim, relativamente conservador, porém num cenário pré-pandemia, num cenário onde não se esperava isso. Hoje, naturalmente, os preços que a gente manda a mercado, né, nas negociações que nós temos, elas mudaram completamente, porque o cenário hoje é outro. E como o cenário do CAPEX não é um cenário de longuíssimo prazo, o CAPEX é para daqui a um ano, quando você vai começar a construir, para daqui a 6 meses, para daqui a um ano e meio, ou seja, é um cenário que pode estar, sim, muito influenciado ainda pelo curtíssimo prazo. Diferente se fosse, o câmbio vai impactar nos 20 anos de PPA, muito provavelmente não, porque a inflação, de alguma forma, vai cobrir a variação cambial quando você olha para o longo prazo. A questão do CAPEX não é tão clara. O CAPEX é um dispêndio em pouquíssimos meses, onde você, dependendo do câmbio que você considerar, você pode sofrer algum problema. Então, assim, dos projetos que nós temos, e acho que o mercado mais ou menos está olhando por aí, tem muito preço sendo renegociado ou revisto à luz dessa nova realidade cambial, porque isso impacta sobremaneira, como você bem mencionou, pelo menos aí entre 15% e 20%, o teu CAPEX. Claro que tem outros pontos que podem também aliviar, a gente nunca sabe como é que vai estar a demanda mundial por equipamentos fotovoltaicos pós-pandemia. Se por acaso houver uma produção na China, né, que está saindo, né, do cenário mais crítico da pandemia, retomando a produção, se não tiver uma demanda muito forte mundial, pode ser que esses preços também acabem diminuindo um pouco, compensando essa perda essa perda cambial que certamente os investidores terão. E outro ponto que ficou bastante difícil também, com relação ao câmbio, Márcio, é com relação aos contratos que estavam começando a ser negociados em dólar, né? Nesse caso específico, apesar de que existe uma legislação brasileira que não permite ainda negociações de contratos em dólar, existe por trás alguns mecanismos, especialmente para clientes industriais que são eminentemente exportadores, que têm um racional econômico que a lei poderia sim permitir, e tem muito, e claro que essas negociações de preço em dólar, elas ficam bastante prejudicadas com a incerteza do câmbio, tá? Então isso realmente impactou bastante. Com relação aos preços em reais, é o que eu te disse, muita gente está parando, está revendo, até os próprios consumidores estão olhando para a gente falando, cara, como é que fica teu preço aí que a gente está negociando com esse câmbio novo? Quanto a gente pode absorver? Dá para absorver, não dá para absorver? A realidade é outra, ou seja, eu acho que há um consenso de como o Mercado Livre é algo bom para os dois lados, existe também a relação, que não é uma relação tão de carnificina, de falar o seguinte, que eu vou te destruir a qualquer custo, né? Senão daqui a pouco ele não tem mais essa energia, nessa fase de negociação. O cara que tem um PPA assinado, esse cara tá mais complicado, né? Ele teria que, de alguma forma, ter se redeado para bancar essa variação cambial no CAPEX, ou deve estar abrindo negociações para ver o que ele pode fazer, né? Por outro lado, a retração na demanda também pode fazer com que determinados clientes estejam pedindo para reabrir negociações do contrato. Então, enfim, eu acho que aí vai uma via de mão dupla. É um momento delicado, Márcio, que eu posso dizer. É um momento de incertezas. Mas eu não estou vendo o freio de mão puxado integralmente. Eu estou vendo as pessoas parando e repensando. Não estou vendo um movimento de parada completa, de estagnação, estou vendo um movimento de repensar as negociações. É isso que eu estou vendo. Pelo menos em todos aqueles que eu estou negociando, que já foram negociados, enfim. Entendi. De certa forma, o que a gente vem também percebendo, né, conversando aí com vários players
empreendedores, os investidores que estão aí, de fato, finalizando a estruturação dos empreendimentos visando o Mercado Livre, e também com consumidores, né? Então, os consumidores, grandes consumidores aí, claro, um momento de incerteza, mas também com um olho bastante atento a essa oportunidade, né? Considerando aí os vários fundamentos aí que o Mercado Livre, sobretudo com a fonte solar, ela mantém, né? Eu queria falar um pouquinho de futuro, né? Indo aqui para o final aqui da nossa conversa, infelizmente, mas a gente vive hoje, né, esses últimos tempos aqui, uma discussão bastante importante em relação à modernização do setor elétrico, né? Então, existe aí o PLS 232, que versa sobre esse tema, né, de que aprimoramentos o setor elétrico pode trazer para ter um setor elétrico mais equilibrado, mais moderno, né, mais sustentável. E dentre os pontos que trata esse processo de modernização, a 232, traz aí alguns pontos que são aí bastante importantes aí para o futuro do mercado livre de energia aqui no Brasil, né? E naturalmente aí tem impactos, alguns tendendo a ter impactos positivos para os empreendimentos e outros que precisariam ser ajustados aí para de fato a gente conseguir uma sustentabilidade para os empreendimentos de mercado livre, né? E aí, acho que 2 pontos, né? Eu queria que você comentasse para nós, Tranin. Uma que fala sobre a ampliação do mercado, né? Do mercado livre, né? Que tende aí a ampliar, de fato, a oportunidade, né? De ter mais consumidores, né? De fato, ampliar o setor. E outra, que tem aí um impacto também, que é a redução dos descontos sobre a TUSD, né? Sobre o uso do fio, e que, segundo as últimas propostas aí, visavam uma redução dos prazos e prazos menores aí para esse processo de transição e naturalmente tendo impactos também sobre os empreendimentos. Eu queria que você falasse e comentasse sobre esses 2 pontos. Claro, Márcio, com prazer. O que eu acho, eu tive assim, tive a sorte de ter vivido no setor elétrico. Eu entrei no setor elétrico em 98, justamente quando estava tendo a primeira grande reestruturação do setor elétrico brasileiro, que foi promovida no governo Fernando Henrique Cardoso. Naquele momento havia uma onda de privatizações, uma onda, né, de você trazer o setor privado para dentro de um setor eminentemente estatal. E eu peguei aquilo. Então ele tinha aquele condão, né? Ou seja, o objetivo era esse. Depois veio a reforma em 2004, onde se estabeleceu leilões e tudo, onde tinha o cunho de modicidade tarifária. E também, que foi muito bem sucedido, se estabeleceu os leilões e tudo mais que nós vivemos. Eu acho que essa é uma terceira onda que se faz necessária também, para você cada vez mais adequar, especialmente no que diz respeito à competitividade entre fontes, à expansão real, né? Ou seja, ao direito do consumidor escolher de quem comprar energia. Esse seria talvez o grande objetivo dessa terceira, que você permita ao consumidor escolher de quem compra energia, assim como hoje ele escolhe de quem ele recebe o serviço de telecomunicações dele, e dar transparência a esse processo. Eu acho que isso deve ser a nossa luta diária no setor solar fotovoltaico, né? Que nós tenhamos um mercado livre pela parte do consumo, cada vez mais aderente àquilo que acontece no resto do mundo, e por outro lado, que a gente permita que as diversas fontes compitam em pé de igualdade, tendo seus atributos, que todas as fontes têm atributos interessantes para o setor elétrico brasileiro, sendo bem valorados, para que no final das contas o consumidor compre exatamente a energia mais competitiva, né, para que ele possa ter esse acesso à energia mais competitiva. Nessa linha, tanto a liberalização de mercado, né, que isso claramente é um movimento mundial e não tem como o Brasil ser contra, até porque não teria como ficar contra, porque é irreversível, como eu já mencionei. Então eu coaduno e gosto muito dessa filosofia para fins de mercado livre, é o que vai impulsionar muito o mercado livre daqui a um tempo, claro, sendo feito de forma estruturada, né, ou seja, com liberalização paulatina com o tempo, como está sendo proposto. E a perda do desconto na TUSD é algo, na TUSD, desculpe, é algo que também já era esperado há muito tempo pelo setor.
Essa, claramente, deve ser muito bem pensada a forma, mais do que o objetivo. O objetivo está claro, e eu acho que deve ser feito. O problema é que tem que se pensar numa forma adequada para que os investidores que hoje estão e que estão com seus processos em andamento não sejam prejudicados. Me parece que o que está saindo desse projeto de lei é exatamente isso. É uma forma equilibrada, estruturada, e que a gente tem, e eles estão abertos ao diálogo para que nós, da fonte solar fotovoltaica e demais renováveis, podamos mostrar exatamente aquilo a forma com que deve ser feita, né? Ou seja, que, ok, entendemos o objetivo, entendemos a meta, né? Zerar esse subsídio, ok, porém vamos fazer de forma estruturada. Fazendo isso, Márcio, eu não vejo um grande problema. Eu acho que a reboque desses dois movimentos, né, da liberação de mercado e da questão da retirada dos subsídios, tem que se olhar de forma muito mais ampla a retirada de todo e qualquer subsídio para que as fontes possam competir de fato em pé de igualdade, as diversas tecnologias, e que se calcule de forma transparente, amplamente discutida com sociedade e setor, a questão dos atributos das energias. Isso eu acho que é fundamental. Quando a gente começar a expandir o setor elétrico baseado em atributos que sejam amplamente conhecidos, divulgados e bem calculados, eu acho que a gente vai estar atingindo a excelência na expansão do setor elétrico brasileiro. Tá? Então, se isso for feito de forma estruturada, eu acho que tem tudo para ser uma reforma interessante e necessária. Perfeito, Tranim. Concordo plenamente contigo. Ou seja, desde que haja aí, de fato, uma consideração adequada dos atributos e adequadamente valoradas, a gente traz aí muito mais transparência, muito mais equilíbrio para que, de fato, a gente tenha a adoção cada vez maior de diferentes fontes, inclusive das fontes aí intermitentes, muita eólica, muita solar, mas de forma equilibrada, né, de que a gente tenha, de fato, aí um sistema elétrico seguro e sustentável, né? Ótimos pontos. E aqui, indo aqui para o final, de fato, que mensagem que você deixaria aqui para os consumidores, né, que estão atuando no Mercado Livre ou estão indo para o Mercado Livre, mas também para os empreendedores e investidores? Que mensagem que você deixaria aqui para todos eles? Márcio, é uma mensagem de otimismo, né? Eu sou um otimista inveterado, conhecido por isso, por todo mundo que trabalhou comigo, mas acho que eu sou um otimista, nesse caso, com fundamentos. Eu acho que busquem a melhor energia para vocês. A fonte solar fotovoltaica, ela tem diversas características que já transformaram e seguirá transformando na tecnologia mais atraente para atender o consumo dos clientes. Ter um portfólio variado é interessante também, fica a critério de cada um. Agora, repito, o objetivo todo mundo sabe qual é. É o crescimento das renováveis, em especial da solar fotovoltaica no Mercado Livre. O Covid, ele vem para, talvez, criar um pouco de chicanas nesse caminho que estava se demonstrando tão reto, mas, no final das contas, a gente sabe onde vai chegar e sabe onde quer e onde vai chegar. E o Mercado Livre, com solar fotovoltaica expandindo e destinando boa parte da sua expansão ao mercado solar, ao Mercado Livre, é o caminho natural. Então, a minha mensagem é de otimismo, o Covid passa e os fundamentos econômicos do mercado seguem e os fundamentos que tornaram a energia solar fotovoltaica competitiva seguirão. Então, não há muita razão para a gente parar com tudo. Perfeito, Tranim. Bem, eu gostaria de te agradecer, né? Vários temas bastante importantes que a gente discutiu aqui. Agradeço muito aí o compartilhamento das suas visões, Tranim. É muito valioso para nós e para todo o setor elétrico e com os consumidores também terem a sua visão. Tá? Então, encerramos infelizmente por aqui, mas também deixando aí um convite para outros bate-papos como esse. Perfeito, Márcio. Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição para qualquer outro bate-papo. É sempre um prazer ter papo contigo e tentar jogar um pouco de luz aí nesse momento tão complexo da nossa economia, enfim, do nosso sistema de saúde e do setor elétrico, por que não? Legal. Gostaria também de agradecer a todos vocês, né, que estão ouvindo aí, participando, e novamente reforçando aí os convites para participarem
dos próximos episódios. Um grande abraço a todos. Abraço.